Axé, irmãos de fé, finalmente vídeo novo no canal, hoje sem vinheta, porque essa vinheta tá fraquinha e eu preciso fazer uma nova, tô sem tempo, sem inspiração, então vamos lá. O tema do nosso vídeo hoje é altar ou congá, o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro dessas duas possibilidades de Umbanda. O meu nome é Fabiana Neumann, sou dirigente da tenda de Umbanda Filhos de Fé e Caboclas de Pira, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu andei um pouco relaxadinha com os vídeos do canal, porque nós fazemos lives 2 vezes por semana, que agora serão 1 vez por semana, num grupo com 70 mil umbandistas, e como o objetivo é apenas e unicamente divulgar a Umbanda do Zélio, inspirada no Zélio Fernandino de Moraes, no Caboclo das Sete Encruzilhadas, que nós praticamos na nossa casa, eu acabei deixando o canal um pouco de lado. Mas hoje percebi que aqui o vídeo fica gravado, fica guardado, vocês podem olhar quantas vezes quiserem, podem compartilhar, podem comentar, enfim. Façam isso, curtam, compartilhem, comentem, sugiram temas para novos vídeos que eu prometo que vou ser mais assídua na gravação deles. Então vamos lá. Hoje eu fui motivada por uma estudante da nossa casa a falar sobre altar e congá. E vejo nesse grupo que nós participamos do Facebook muitas perguntas também a respeito disso. Então vamos lá, primeiro vamos à definição. O que é um congá? O congá é aquele altar que está no centro de Umbanda. Quando a gente chega num terreiro, existe uma área sagrada, né? Consagrada ao trabalho dos médiuns, que as casas chamam de abaçá, né? É o espaço aonde a corrente mediúnica se forma, e em frente a essa corrente mediúnica existe um grande altar. Por que grande altar? Porque dificilmente numa casa a gente vai ter um altar com mais de 2, 3 imagens, que é o que acontece nos terreiros de Umbanda. O altar ele vai trazer, na maioria das casas, os orixás que essa casa cultua. Às vezes vai ter mais de um altar, um com orixás, outro com caboclos, outro com pretos velhos. Isso é o congá da casa. Qual é a função do congá? O congá é um grande concentrador energético. Assim como ele emana a energia dos guias e dos orixás para a pessoa que está à frente da casa e a partir dela para os médiuns da corrente na sustentação do trabalho, ele também é o local aonde as energias condensadas, né, dentro da casa são descarregadas muitas vezes para que sejam transmutadas. Então, isso é um congá. O que é um altar? Um altar é aquele cantinho que eu tenho na minha casa para ter as minhas imagens. O que eu vou ter lá? Uma imagem da cabocla, às vezes a imagem de Oxalá, do teu orixá de cabeça, do teu santo de devoção, né? O altar é um pequeno local aonde tu consagra, né, a tua fé, aonde tu professa a tua fé dentro da tua casa. O que eu posso e não posso fazer? Ou melhor, o que eu devo ou não devo fazer? Porque eu sempre digo que poder, nós podemos tudo. Algumas coisas nós não devemos. E eu vou dizer por quê. Quando a gente faz um pedido diante de um congá, diante de uma para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que está num processo psicológico doentio mesmo, para alguém que está passando por dificuldade financeira, enfim. Eu coloco diante
de orixás, entidades, egrégora de uma casa, um nome para que seja trabalhado. Muito cuidado com isso também, né? Quando a gente coloca um nome no congá, a gente tem que ter autorização desta pessoa para que isso seja feito, ou no caso dela estar impossibilitada, de alguma pessoa que seja muito próxima a ela que autorize a intervenção da Umbanda, porque a Umbanda respeita o livre-arbítrio. Quando eu tenho o altar da minha casa, o que eu devo, né, no sentido de posso fazer? Acender uma vela para o meu guia, acender uma vela para o meu orixá, acender uma vela por mim, pedindo, intencionando a mim, que os meus caminhos sejam abertos, que a minha saúde seja fortalecida, que me auxilie numa limpeza energética, enfim, para mim. E para as pessoas da casa, para os meus filhos, para o meu esposo, enfim. Fora essas pessoas que estão no convívio familiar, onde aquele altar está colocado, nós não devemos acender nem vela, nem fazer pedido, colocar foto com oração, de forma alguma. Por quê? Porque nós vamos... eu vou dar um exemplo bem singelo, bem simples, né? Mas que vai retratar para vocês o risco que se corre. Uma pessoa que está doente, está com problema de saúde. Todos nós, encarnados, somos negativinhos, né? Não existe aquele que vibra positivamente o tempo todo, que está equilibrado o tempo todo, que é um ser altamente evoluído. Se assim fosse, não estaria no planeta Terra. Então, somos nós os negativinhos. A gente é rondado o tempo todo por energias negativas, por espíritos obsessores, espíritos sofredores, espíritos vagantes no universo. E num momento de negatividade, esse espírito ele pode se ligar a nós. Quando a gente é médium de Umbanda, quando a gente está ligado a uma egrégora, né, de Umbanda, a gente normalmente consegue identificar essa energia, identificar, né, esse pensamento não é meu, tem alguma coisa errada aqui, faz uma oração, toma um banho de ervas, te equilibra e consegue afastar essa energia. Uma pessoa que não tem uma vivência espiritual, ela sequer percebe uma energia na vida dela. Então, a pessoa está adoentada e tem um obsessor que a persegue, por exemplo, de outras encarnações, enfim, qualquer situação de obsessão. Esse obsessor enxerga nessa doença uma oportunidade, né, de realmente judiar, fazer mal e quem sabe levar a pessoa, né, para o plano espiritual para fazer aquilo que bem lhe convém. Aí a Fabiana, desavisada, né, sabe que o João tá doente e vai lá acender uma vela no altar dela. Acendo uma vela, mentalizo o João, peço saúde, peço que Deus o proteja, peço. O que acontece? Né? O que pode acontecer e as chances de acontecer são muito grandes. Esse espírito obsessor vai perceber este movimento. E aí a gente pode se conectar a ele. A gente pode trazer para a nossa vida um problema que era do outro. E como eu lido com isso? Se eu não tenho uma egrégora espiritual, se eu não tenho assentamentos energéticos, se eu não tenho firmezas vibratórias, se eu não tenho a proteção necessária para lidar com esse tipo de energia, eu acabo criando um problema para minha vida. Então, no altar, o altar é um lugar sagrado, é um lugar do teu sagrado, né? É a tua intimidade, é a tua relação íntima com o sagrado que está no teu altar. E assim deve ser.
precisa acender uma vela para alguém, te sente capaz de fazer isso, vai lá numa igreja e acende. Se tu é frequentador de um terreiro, pede licença para acender, para firmar essa vela no teu terreiro, pede pro teu pai de santo fazer isso, te orientar, te auxiliar, porque lá existe, né, todo um preparo energético para receber e lidar com esse tipo de energia. A caridade, ela não tem que ser feita incondicionalmente. O médium, ele precisa cuidar dele para poder cuidar do outro. E esse é um cuidado muito importante que tem que ser tomado. Aí vocês podem me dizer, mas eu sou médium, eu tenho as minhas entidades e como é que eu não posso, na minha casa, contar com o auxílio delas? Claro que pode e deve, e algumas entidades são guias e estão ligados a ti por laços afetivos, pelo processo encarnatório, tem uma conexão muito forte e vão tentar de todas as formas possíveis, quando for do teu merecimento, te proteger e te resguardar. Quando a gente está sendo incauto e fazendo coisas que podem nos prejudicar deliberadamente, os guias, eles não podem interferir na nossa escolha. Se eu escolhi, né, mesmo sabendo que na minha casa não tem assentamento vibratório de onde o guia pode tirar o material energético necessário para fazer a proteção, eu não tenho nenhuma firmeza, eu não tenho nada que materialmente proteja a minha casa, materialmente no sentido de que o plano espiritual pode acessar aquelas energias para me proteger, que é o que acontece num terreiro. E eu deliberadamente escolho, né, agir por conta própria, muitas vezes os guias vão ter que ficar assistindo e esperando que o filho caia para poder auxiliar. Então, os nossos guias, eles não têm essa obrigação de nos proteger o tempo todo, independente das nossas escolhas. Eles não têm instrumentos para trabalhar na nossa casa como eles têm num terreiro de Umbanda. Então, pessoal, caridade com responsabilidade. Ajude o maior número de pessoas possíveis, seja a melhor pessoa possível, mas primeiro cuida de ti, te equilibra, esteja bem para poder amparar o próximo. Se não está ligado a nenhuma casa, não faz parte de nenhuma corrente mediúnica, encontra o caminho religioso que te sirva. Um centro espírita, uma igreja, enfim. Deus está em todos os lugares. Se tu é médium de Umbanda, está dentro de uma corrente mediúnica, ali está o teu apoio. Vai lá, conversa com teu pai de santo, pede ajuda. Ele não vai se negar a ajudar as pessoas da tua família, os teus amigos ou qualquer pessoa que seja que bata a porta do terreiro. Mas tenha cautela, se proteja, se cuide, se ame, para depois poder amar, proteger, cuidar do outro. Axé, prometo que não vou ficar tanto tempo fora do ar. Um beijo a todos. Oxalá os abençoe.